Estamos aqui de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de uma questão muito importante que ganhou a atenção de muitos pesquisadores, ativistas que não eram preocupados com tecnologia. Nós vamos tratar aqui das alternativas às plataformas proprietárias, as alternativas tecnológicas que nós temos para enfrentar ou para realizar as nossas atividades que estejam fora desse mundo da coleta massiva de dados, da venda dos nossos perfis, alternativas que vão desde chat até infraestruturas. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Diego Dorgan Aguilera. Diego, tudo bem? O Diego é da comunidade de software livre. Hoje ele é professor de engenharia de software na Universidade de Brasília, dando aula aí de Deep Learning, né, Big Data, e o Diego, ele foi coordenador de TI do extinto Ministério da Cultura, trabalhou já no Ministério das Telecomunicações, quando existia, né? Então, o Diego tem uma longa experiência no setor público, mas também estuda e é um executor de projetos efetivamente na área de linguagem natural, enfim, machine learning, e vamos lá. E, Diego, obrigado pela sua participação aqui. As pessoas têm perguntado muito, Diego, assim, e aí, nós vamos fazer o quê? Principalmente universidades que estão sendo levadas a utilizar suítes aí do Google, tentar jogar tudo dentro de plataformas como o Facebook e outras coisas, Microsoft. Nós não temos vida inteligente fora das plataformas. O que está acontecendo, Diego? Diga aí. Bom, Serginho, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui contigo. Legal. Dar uma saudação aí para o teu público, dizer que eu sou um grande fã e estar aqui é para mim uma grande honra poder participar aqui do projeto, do podcast e tudo mais. Então, esse último período a gente vem assistindo quase que passivamente, né, essa abordagem violentíssima das grandes empresas sobre a educação. E ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é também da comunidade de software livre. Ele desenvolve uma plataforma de EAD, e enquanto eu estava dizendo para ele, falei, cara, a gente está com uma dificuldade muito grande, estamos perdendo o projeto, está difícil. Ele falava para mim assim: pois é, cara, aqui nós estamos crescendo, estamos contratando, estamos desenvolvendo, estamos... Eu virava para ele: pois é, você podia fazer um podcast aí mostrando como transformar a pandemia em oportunidade, né? Não é isso. Tá. Mas é uma lógica que vem se aproximando de uma forma muito agressiva. Sabe que minha esposa, minha companheira, ela é professora da educação pública aqui do Distrito Federal. No Distrito Federal, eles estão adquirindo a plataforma do Google, né? Para montar a sala de aula, e estão chamando os professores da rede para gravarem as aulas e darem ensino à distância sem muita preparação, sem muita organização do projeto. Para o ensino fundamental, isso? Ensino fundamental e médio, para gravar as aulas e mandar para as crianças na sala de aula, o que obviamente enfrenta uma série de barreiras, né? Porque isso, a molecada que está ali na periferia não vai conseguir assistir uma aula gravada. Não. A escola não tem a única função de transmitir também, né? Essa é uma discussão que eles têm feito aqui e que tem que ser feita em todo lugar, né? Que a escola não tem só a função de transmitir o conhecimento, mas de alimentar, de proteger, de cuidar, enfim, uma série de outras coisas que... Mas essa é uma discussão muito importante. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem alternativas, né? Existem plataformas de ensino à distância, existem plataformas de comunicação, existem plataformas de EAD, de videochamada, de organização de sala de aula.
que podem substituir as alternativas pagas ou as grandes corporações. O que eu acho que a gente não tem hoje é uma capacidade tecnológica para absorver essas tecnologias dentro do Estado ou até mesmo ter uma alternativa de uma empresa ou de uma organização da iniciativa privada que pudesse levar isso de uma forma mais estruturada para o Estado. Mas você acha que o Estado, para incorporar isso, ele teria que ter se preparado? É isso que você está falando? Ou ele não opta por fazer alternativas próprias para essas grandes plataformas, né? Você acha que São ele... as duas coisas, né? Ele, filosoficamente, né, esse modelo de Estado, principalmente quando ele é gerido pela direita, a galera que está na gestão do Estado tende a entender ou tende a acreditar que não precisa executar coisas. Entendo. Então, para a galera de TI, isso vira um problema muito sério, porque na TI você tem que executar coisas, você tem que desenvolver, você tem que absorver conhecimento. E aí você entra num mundo que é assim, ou você exerce uma TI que é só de aquisição, que é só compra de soluções de prateleira, que não tem conhecimento, não lida com estratégia, não desenvolve coisas, não inova. Sim. Ou você opta por ir na contramão disso, mas aí enfrenta uma série de outras barreiras, né? Barreiras para contratação, investimento. Você sabe, Diego, que há um tempo atrás eu fui chamado aqui em Brasília. Isso faz tempo, faz aí mais de 10 anos. E eles estavam fazendo um plano de TI, eu acho, TI maior, era um plano aí, me chamaram. E aí eu cheguei e falei, olha, a gente tem que desenvolver soluções. Disse que a gente poderia incorporar um outro modelo de desenvolvimento de software, que fosse também um modelo que gerasse muito conhecimento para as universidades, para as comunidades de desenvolvedores brasileiras, né? E na hora que eu estava falando como montar assim, o modelo, um gestor começou a gargalhar, assim, não de maldade, ele achou muito engraçado o que eu estava falando. E até criou aquele climão, né? Porque, puta, você tá falando, alguém começa a gargalhar, né? Todo mundo para. E aí, o que acabou acontecendo foi que ele pediu desculpa, assim, logo em seguida falou, olha, eu quero pedir desculpa, mas isso que você está falando não vai acontecer, porque eu, por exemplo, jamais colocaria o meu pescoço na guilhotina. Falei, como? Ele falou, não, eu quero uma empresa para eu processar se ela não entregar o que eu pedi. Nós não estamos aqui para desenvolver nada. Então, para mim, aquilo ficou nítido, né? E aí, quando ele explicou, as pessoas acharam bastante razoável. Essa é a pior parte. Assim, e ele dizia, o Tribunal de Contas vai me perseguir. Né? Eu não vou correr esse risco. Eu quero uma grande empresa que já tenha trabalhado, inclusive, e aí eu comecei a lembrar dessas coisas. O cara pega já um edital que já foi feito, uma concorrência já vencida, aí ele replica em vários órgãos, aí ele beneficia grandes corporações estrangeiras, principalmente. Exatamente. E aí ele fica amarrado. Então a gente tem eu diria eu não sei agora os valores, tá? Mas os contratos de TI na esplanada só, na administração direta, são superiores a 1 bilhão de reais aí todo ano. Muito mais, né? Em 2014, o TCU fez um levantamento, 2014, imagina. Em 2014 ele fez um levantamento que só os gastos de tecnologia do ano eram de 16 bilhões de reais. 16. Ele só fica fora atrás... a administração indireta, né? Fora a administração indireta. Ele só fica atrás das empreiteiras e da construção civil. Assim, é muita grana que vai com tecnologia. Então. Aí o que acontece? Você imagine, Diego, pegar e ter uma política... Não precisa ser uma política total, não. Se você pegar um percentual desse gasto e aplicar também para desenvolver soluções junto com nossos pesquisadores, junto com empresas daqui, junto com comunidades, arejar e como, de certa maneira, você
fez no Mink quando você substituiu fábricas de software, né? Então, Aquilo foi um passo que era isso, assim, a e galera funcionou, e funcionou. funcionou perfeitamente. Nossa, foi muito interessante essa experiência, porque era uma expectativa que a gente já tinha, né? Que a gente tinha uma percepção muito clara, que era muito dentro dessa lógica, né? Ninguém queria colocar o pescoço na guilhotina, porque se você tira a fábrica de software, você não é que você não recebe software, que receber software você já não recebe com a fábrica. E é interessante como isso é muito claro para todo mundo, assim, e os caras, não, eu sei que a fábrica que eu estou contratando é uma empresa que não vai me entregar software. Eu tô ok com isso. Só que eu tenho o bode na sala, eu tenho alguém para culpar caso eu não consiga atingir uma meta, caso eu não entregue, caso alguma política pública seja... E eu olhava para isso com, assim, eu não conseguia deixar de um lado entender a postura do gestor público na hora que ele tomava essa decisão, mas de outro lado eu ficava numa leitura, cara, isso é um tipo de covardia também, sabe? Esse é uma postura, é um tanto covarde, porque você deixa de executar uma ação, você deixa de perseguir um objetivo pelo medo de ser punido por não alcançar o objetivo. Quer dizer, sabe? E aí quando eu recebi a gestão do Mink, na época, na gestão do Juca Ferreira, João Brandt como secretário executivo, a primeira coisa que eu falei foi isso, cara, a gente tem uma fábrica de software de 5 milhões de reais, um contrato que não entrega. E eu tenho conhecimento pelas experiências anteriores de que, porra, com 1 milhão de reais você monta um mega laboratório numa universidade pública, investe em gente, oxigena, Claro. cria novos profissionais, inova e tal. Então a gente fez exatamente isso, a gente tirou da fábrica de software que estava por vencer, não precisamos nem romper o contrato, a gente só não renovou, já foi uma crise danada. E aí nesse processo a gente foi formando, né? Chegou a formar 5 laboratórios de software livre, cada um, Universidades, né? com universidades públicas. Não, e é interessante, né? E vocês botaram pessoas de comunidade trabalhando também aí no Mink, desenvolvendo as soluções, né? E deve ter funcionado, sabe por quê, Diego? Quando tem o golpe, tiram a Dilma, pelo menos a minha universidade que participou um dos laboratórios, a gente tentou sair fora, porque achou que ia ser uma tragédia, né? E não conseguimos. Não conseguimos. A gente ficou até entrar o Bolsonaro. E aí um general lá acertou com a gente para sair fora, aí o cara cai, porque aí é outro papo, né? O governo que está aí é um governo de desmonte, aí é outra história. Aí é outra história, aí não há racionalidade, então, mas a gente conseguiu sair, até porque aí se extinguiu mesmo, passou para um pessoal muito louco, né? Que é esse pessoal agora que põe um ministro da saúde que é o consultor da morte, né? O Lord Drácula, né? O Conde Drácula. Que ele vem para dizer como utilizar corpos, né? e tecnologias para atuar, ampliando a vigilância e dando dinheiro para empresas de cyber war ou de ciberguerra, como está acontecendo em outros países, né? Botaram um cara que é consultor de convênio médico, ele não é nem atuante efetivamente. Então é uma situação, quer dizer, as coisas tendem a piorar, né? Mas voltando para o nosso problema, Diego, você, por exemplo, é claro, a gente tem Moodle, tem uma série de outras coisas de educação e tal, mas eu estava pensando hoje, um pessoal aí pediu um apoio para fazer um abaixo-assinado, alguma coisa por causa da conexão na Grande São Paulo. É uma cidade da Grande São Paulo que, de fato, as operadoras tratam mal, não levaram a infraestrutura devida por causa que é uma cidade de gente pobre, a gente chama até de cidade dormitório, né? Sim. E, cara, a gente não desenvolveu aqui nem eu estou dizendo fora ali dessas experiências no Estado, quando esse Estado tinha governos democráticos, mas
fora isso, a gente não desenvolveu soluções de infraestrutura. Então, até um petition online nosso não existe. Não existe. É muito difícil. É difícil. Eu me lembro de uma iniciativa quando eu me lembro de um episódio no Ministério das Comunicações, quando o então secretário executivo César Alvarez, reunido com os representantes das teles, faz um balanço do programa Brasil Banda Larga, ou Brasil Banda Larga 2, alguma coisa assim, já era um avançado, e ele dá uma lição de moral nos empresários, dizendo que era impossível desenvolver infraestrutura se eles não conseguissem ampliar a visão deles para uma visão de longo prazo. Que não dava para a gente pensar em infraestrutura num país do tamanho do Brasil pensando no lucro do final do ano, que as empresas precisavam investir para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, que era um projeto de nação, que não era um projeto só da empresa. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu me lembrava que até então a expectativa era essa, né? Que se o Estado apoiasse, se o Estado desse condições, as empresas iam construindo a infraestrutura nacional, porque a partir dela também você gera novos negócios e tal. Essa era toda a narrativa, né? O projeto Brasil Banda Larga, cidades digitais, todas aquelas iniciativas que houveram nos governos Lula e Dilma para ampliar a infraestrutura. E mesmo assim, as empresas não chegam nos lugares mais populosos, nos lugares... Se você não tem uma... Eu me lembro até de um camarada lá do Ministério das Comunicações, um gestor de carreira mesmo, né? Um cara dentro da burocracia, que falava assim, não, onde tiver população, a infraestrutura vai chegar, nem que seja para oferecer serviços bancários. Eu olhava, como assim serviços bancários? Aí é que chega mesmo, né? Ele, não, porque a maquininha tem que rodar na internet, né? Então a maquininha vai rodar na internet, os bancos vão financiar a infraestrutura. Eu falo, caramba, você tem muita esperança mesmo nesse mercado. Não dá, né? Mas, por exemplo, tem um fenômeno que a gente chama até de neocolonialismo de dados, né? A gente não está sendo capaz de segurar dados, né, no nosso país dessas... e o curioso é que eu vejo alguns técnicos bastante sérios dizendo assim, mas qual o problema de hospedar lá nos Estados Unidos? Qual o problema de entregar para local web? Local web é brasileira, né? Eu não sei se é mais, mas qual o problema de entregar para a Amazon? Sei lá o quê. Eu acho... Não, eu acho um grande problema dados importantes do setor público, o setor público não conseguir ter uma infraestrutura, né? Não conseguir segurar. Que garanta. Não, a própria universidade, eu recebi um e-mail ontem dizendo assim, olha, o Google Meet, o Google Suite, o Google não sei o quê, estão aí à disposição. Aí teve um professor que me mandou um e-mail dizendo, olha, isso aí é ilegal. Eu falei, olha, não sei, eu também acho estranho, porque se eu sou um gestor público e vem uma empresa, sei lá, e eu falo, não, procurem essa empresa. Não, precisa ter licitação, né? Para poder entregar uma parte dos dados, porque dados são elementos que geram valor, portanto, o que a universidade está fazendo é entregar algo muito valioso sem fazer licitação. Por que para esse e não para o outro? Eu queria o Tribunal de Contas falar, não, mas eles estão dando de graça, como se o modelo deles fosse cobrar. Não é, o modelo dele é pegar os seus dados ou os nossos dados pessoais, né, em troca de um serviço. Aí ele pega os nossos dados, articula perfis e vende para quem quiser nos atingir, né, ou com mensagens, propaganda, seja lá o que for. Então, é extremamente equivocado achar que eles estão entregando alguma coisa de graça. E a universidade fez sem licitação, como fazia na época, ainda faz na época da Microsoft, né, de comprar. O hardware tem licitação, mas o software vem de graça. Não, mas o software só tem esse, né? É de graça. De graça nada, uma licença. De graça é ótimo. Na verdade, a luta da comunidade de software livre fez com que a Microsoft reduzisse o custo de licenças para o Estado. Sim.
No sim, mínimo, é o sim. que eu falo, no Brutalmente. mínimo, reduziu brutalmente, porque eles Brutalmente. falaram, é melhor eu pôr o pé no chão aqui, reduzir o meu ímpeto de lucratividade, que já é gigantesco, porque Já é. eles têm um custo muito pequeno de atualização, perto do que Uhum. eles ganham, né, de licença. Mas, Diego, nesse mundo da infraestrutura, é caro, né? Eu digo, você construir uma solução, porque nós vamos precisar construir soluções, essa que é a questão. Não adianta a gente só criticar, nós Uhum. vamos precisar construir essas soluções aí para isso, né? Para a infraestrutura. É. Você sabe que tinha um ditado nas comunidades de software livre que falava assim, né? Quando chegou essa era dos serviços online, da oferta de serviços, de software como serviço, e eu reproduzia isso muito na Esplanada, eu falava assim, olha gente, não é de graça. Quando o serviço é de graça, o produto é você. E ficava todo mundo chocado, assim, como assim? Quando o serviço é de graça, o produto é você, porque é você que está gerando renda para eles, é o teu dado, é a tua informação e tal. E tem que ter muito cuidado com isso, porque eu me lembro de uma iniciativa do Ministério do Planejamento, ainda no governo Dilma, que eles, num ímpeto de se mostrar inovadores e mostrar uma iniciativa de automação, infraestrutura em nuvem, jogaram o SEI, que era todo o Sistema Eletrônico de Informações, o sistema de processos administrativos do Ministério do Planejamento, com um monte de processos, inclusive restritos, processos sigilosos e tal, inclusive sobre empresas, né, sobre cobrança de empresas, de impostos atrasados, sonegados e tudo mais, jogaram isso na nuvem do Google. E aí a gente ficava olhando e falei, peraí, camarada, como assim você jogou a coisa mais rica, mais importante, a informação mais valiosa do Estado brasileiro numa máquina do Google e botou isso numa empresa americana, tal, tal. Ah, mas é de graça, eles estão fornecendo para a gente testar e tal. Eu falei, nossa, que lindo. Fornecendo para testar, né? Mas você acha que existe. Você conhece alguma iniciativa aqui na América do Sul ou mesmo no Brasil da gente ter data centers que sejam coletivos, comunitários ou redes federadas que possam ter alguma Tem algumas. alternativa, né? Uhum. Tem algumas, tem algumas. Eu sempre bati muito nessa tecla. Na gestão do Ministério da Cultura e depois ainda, no mesmo na iniciativa privada, eu batia muito nessa tecla de que a gente precisava ter tecnologia para garantir infraestrutura e não só tecnologia de software, precisava ter tecnologia de hardware, de redes, né? Precisava ter redes físicas, fibra Uhum. ótica e tudo mais. E não é que o Estado não tenha, né? Porque na verdade assim, o Estado tem, você tem as gigantes aí do Estado, né? A Telebrás, a Dataprev, o Cetro, são máquinas impressionantes, assim, os maiores data centers da América Latina estão nessas empresas. Você tem infraestrutura de cabeamento de fibra ótica e tudo mais. A RNP, por exemplo, tem fibra ótica passando pelo Brasil inteiro, já com backbone gigantesco, e é tudo infraestrutura do Estado. A grande questão é como é que você usa essa infraestrutura sem necessitar de ter uma licença ou sem necessitar de uma empresa estrangeira para operar ela. E hoje, se a gente for olhar de fato, assim, né, fazer um grande parênteses, se a gente for olhar embaixo do capô, tudo que roda nessas máquinas hoje de orquestração e gestão de infraestrutura, boa parte disso é software livre. Boa parte disso é software livre. Nós estamos falando de emulação no mercado, um dos grandes emuladores top de mercado é da Red Hat, que vende licença tal, mas embaixo do capô está usando Linux, está usando aqueles orquestradores do libvirt, enfim, tem uma série de bibliotecas livres por baixo ali que fazem a orquestração das máquinas virtuais. Se você olhar dentro do código do Kubernetes, do Docker, a gente está falando ali de um monte de modelos de negócios um tanto bizarros, meio mesclados, mas que no fundo é tudo software livre, você consegue utilizar, baixar, forcar, criar outras versões e tem uma capacidade ali que a gente ainda não tá utilizando,
de máquinas instaladas nas universidades públicas que não estão sendo distribuídas, que não estão sendo orquestradas. Então, se a gente combina tudo isso hoje, se a gente pegasse, por exemplo, a capacidade que a gente tem de máquinas ociosas na UNB, na UFPR, por exemplo, que tem conexão direta com o backbone, e tem uma galera super importante lá do C3SL que faz uma contribuição histórica para o software livre. Pegar a galera da UFABC, pegar esse time todo e simplesmente abstrair essas máquinas e essas conexões e jogar numa nuvem computacional, que era o grande projeto na época ainda do Mickey, que a gente nunca conseguiu terminar, nunca conseguiu chegar no final. Se conseguisse jogar isso numa grande nuvem computacional das universidades, esse recurso fica disponível para as próprias universidades poderem, inclusive, ofertar isso para as escolas e para as redes municipais de ensino. Chegar, olha, você precisa de ensino à distância? Precisa. Você vai ter que chegar na periferia para esse ensino à distância? Eu vou ter que chegar. Então, porra, tá aqui a plataforma, tá aqui o software, tá aqui a solução. Você utiliza de graça, você não vai ter que pagar pela sua infraestrutura, mas não porque ela é de graça, mas porque o Estado já banca ela, né? Ela já tem um custo bancado pelo Estado, e você vai chegar na população sem precisar entregar os dados dele, dados das pessoas, dos menores de idade, inclusive, para essas grandes empresas. Então, interessante. É que precisa de uma articulação, então, né? Um projeto, né? Um projeto, na verdade, então, as soluções, talvez por alguns recursos sejam inevitáveis, é fundamental, porque você não faz nada sem um recurso aí, mas não é uma coisa do outro mundo você fazer uma rede federada, né? Por exemplo, talvez. Exato. A gente teve uma experiência na UNB, ainda na época pouco depois do MIC, a gente teve uma experiência na UNB para fazer uma nuvem computacional usando uma plataforma livre chamada OpenNebula. E aí eu tive um contato com um professor na época que era gestor, não era ligado à política nem nada disso, inclusive era um gestor muito competente, é um cara que tinha projetos publicados com o Exército sobre redes de comunicação militares e tal. E aí a gente começou a bater um papo, ele me mostrou o data center, mostrou a equipe, tal, de repente falou, ó, esse aqui é o nosso data center, nós temos uma capacidade aqui X%. Desse X%, eu sei que 70% está ocioso, mas eu não consigo utilizar porque ele está sendo alocado em algum projeto que não está sendo usado. Rapaz, 70% de capacidade do seu data center ociosa porque está alocada sem utilização é falta de gestão, né? Isso não entendo. Não é uma coisa... Se você joga uma máquina... Porque é isso, né? A lógica é o quê? O cara vai lá, instala as máquinas, distribui um monte de máquinas virtuais e essas máquinas ficam lá alocando processador, memória, tal, e ninguém utiliza. Se você joga isso numa nuvem computacional, utilizando um OpenNebula, um OpenStack, utilizando hoje em dia, né, já com Kubernetes, com Docker, com essa tecnologia de abstração um pouquinho mais suave, você consegue utilizar sob demanda e fica tudo disponível para quem quiser utilizar. No LAPIS, no laboratório da UNB, que a gente desenvolve software livre lá na engenharia de software, a gente tem, por exemplo, um clusterzinho Kubernetes com 6 lâminas, tem um rackzinho com máquinas e tal, que a gente disponibiliza para os projetos, para os alunos, para os cursos, para utilizarem direto no Kubernetes. O cara precisa ali, preciso rodar um Jupyter Notebook para processar aqui um algoritmo, um notebook sobre inteligência artificial para rodar umas redes neurais. Eu vou lá, provisiono dentro do lápis, rodo as máquinas lá e, na hora que eu termino, encerro meu processamento. Agora, você colocou um problema interessante. Você acha aí, Diego, portanto, esse mundo de aprendizado de máquina, ele tem muita coisa, então, em código aberto, vamos dizer, os próprios algoritmos são abertos. Então, a gente conseguiria... os sindicatos, o movimento popular, se tivesse capacidade técnica, ele utilizaria isso. Ele não precisaria ficar na mão de uma Microsoft, Google. Não,
É interessante até porque nesse modelo, nesse movimento, até acho que em certa medida por conta da movimentação dos grandes empresários, nesse lance da inteligência artificial e dos riscos da inteligência artificial, boa parte dessas grandes empresas que desenvolvem frameworks, né, que desenvolvem tecnologia de primeiro nível para inteligência artificial, eles desenvolvem em software livre, inclusive porque boa parte das contribuições vem da comunidade científica. Então é muito difícil você fechar um algoritmo que o cara na academia já publicou no artigo, entendeu? Entendi. Então o cara já joga isso para bibliotecas abertas, para receber mais contribuições, etc. Você tem alguns casos isolados, principalmente na China e nos Estados Unidos, onde você tem laboratórios fechados que não publicam tantas coisas. Mas, por exemplo, o DeepMind do Google é um laboratório que fica no MIT e que publica artigos, publica tecnologia, publica frameworks, tudo aberto no site dele. Você pode ir lá e baixar sobre aprendizado de máquina, sobre raciocínio de máquina, sobre todo tipo de tecnologia que você pode ter, eles estão publicando e contribuindo. Agora, sindicatos e movimentos sociais ainda estão um passo muito atrás. A gente tem uma defasagem tecnológica histórica nos movimentos progressistas. Sim. Que vem de muito atrás, assim, da própria concepção, né? Eu costumo dizer, inclusive, que às vezes eu acho que essa própria relação do movimento progressista com o governo transformou a visão que a galera tinha sobre tecnologia no movimento social e importou um pouco dessa lógica, né, de você ter o cara lá na estrutura pública com medo do TCU comprando tecnologia como se fosse commodity de uma empresa, e você vê no sindicato a mesma coisa. O cara dentro do sindicato comprando tecnologia e não investindo em desenvolvimento, não investindo em equipe interna. A gente teve um debate grande, recente, com o pessoal desse campo, né, do PT, PCdoB, PSOL e tal, onde a gente falava assim, cara, a gente quer desenvolver análise de dados, algoritmos de machine learning, a gente quer mapear redes sociais para encontrar quem são os robôs do Bolsonaro, por exemplo, quem são, por que o Twitter não faz nada, por que o Facebook não faz nada com relação a isso. Ah, mas não é que não faz nada, o cara foi lá e bloqueou 200 páginas. Uma ação tímida, próxima do que precisa ser feito, né, para a gente dizer o mínimo. E a gente vê uma dificuldade muito grande, porque aí aparece um cara e fala, não, eu vou desenvolver um aplicativo que vai resolver tudo. E aí todo mundo se apaixona pela ideia de ter um aplicativo que vai resolver tudo. A bala mágica, né? A bala mágica. Os vendedores de terreno do céu não pegaram tanto dinheiro agora como nessa história do WhatsApp. Eu vejo o pessoal falando assim, não, porque eu tenho uma ferramenta de psicometria, eu tenho uma ferramenta de disparo do WhatsApp, e todo mundo cai que nem pato, assim, é um negócio impressionante. É muito difícil de dialogar, mas não é impossível, assim, porque existem já alguns movimentos que estão dando essas sinalizações de que precisa investir, de que precisa trazer. O Media Ninja, por exemplo, né, que é essa galera mais jovem, inclusive um movimento mais recente, né? Ele já vem numa lógica de puxar uma galera da área de tecnologia para criar o seu próprio movimento hacker e aí traduzir isso em desenvolvimento próprio, em soluções próprias. A gente dialoga muito com uma galera deles sobre isso. Você tem uma galera vindo também nas juventudes do movimento estudantil com uma pegada já de cyberativismo, de hackerativismo. Tem uma galera que olha mais lá pro arcabouço do cypherpunks lá do Assange do que para o arcabouço do Estado da Revolução de Lenin da União Soviética. Então você tem alguns movimentos ocorrendo, mas ao mesmo tempo é isso, você precisa ter eu acho que falta isso, falta uma integração, falta uma articulação que consiga integrar os atores e falta essa pequena conexão
política, né? Essa conexão filosófica, na verdade, que é Sim. conectar o arcabouço progressista com as novas tecnologias e uma proposta de ação para esse mundo das novas tecnologias, Agora, que não pode ser só a startup do Vale do Silício, né? É não, isso. não. Mas, por exemplo, hoje, né, uma militante me consultou, falou assim, eu preciso transferir arquivos em grande quantidade de dados, enfim, arquivos gigantescos. E eu não quero usar o arquivo do Google, nem quero usar o e-transfer, sei lá o quê. O que eu uso? Aí nós chegamos numa situação complicada, não? Ou você acha que tem alternativas? Não tem, a gente usa, por exemplo, dependendo do tamanho, né? A gente tem a opção do send.firefox.com, que é uma ferramenta muito legal, assim, fácil de utilizar. E sempre tem, por isso assim, é um pouquinho mais complicado, mas sempre tem a opção do torrent, né? Você sempre tem a opção de instalar um BitTorrent, compartilhar um link magnet e a pessoa baixar do outro lado. Eu tive, no finalzinho do governo Temer, um ativista me chamou, por exemplo, para falar sobre a Comissão da Verdade. Diego, estamos desesperados, estamos aqui numa articulação internacional de ONGs e tal. Estamos preocupados com tudo que foi levantado pela Comissão Nacional da Verdade, queremos saber o que fazer, porque tem muito arquivo de vídeo, muita coisa no YouTube, muito arquivo dentro dos processos do Ministério da Justiça que vão desaparecer. Claro. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, bom, nós vamos fazer um scrap da verdade. Um scrap da verdade? Como é isso? Nós vamos fazer um scrap. Eu juntei aqui com 2 amigos e falei, ó, vamos scrapear tudo, vamos baixar tudo para dentro de um servidor nosso. Só que é isso aí, a gente tinha uma infraestrutura nossa para receber. Você precisa ter disco. Você precisa ter disco. Você acredita então que a gente poderia fazer tipo que nem o LibreFlix, né? Que na verdade é uma capa bonitona, parece um Netflix, mas no fundo usa um torrent, né? Que é uma rede distribuída, né? Então os arquivos ficam dispersos em várias máquinas. Você acha que dá para fazer troca de arquivos com uma certa velocidade? Ou você precisa ter máquinas dedicadas que nem a Redditor. A Redditor tem máquinas voluntárias, todos, né, praticamente, mas ela tem máquinas dedicadas ali à disposição, né? Não fica... Eu acredito muito nisso, Serginho. Eu acredito no modelo descentralizado de redes. A gente fez inclusive dentro do Ministério da Cultura, com o apoio da Cinemateca, a gente fez uma experiência. Sim. A Cinemateca tem um data center com petabytes de dados, assim. Tem um storage gigantesco, tem processamento, tem uma rede da RNP junto ali com 40 GB de dados, um negócio monstruoso. Que ninguém dá nada, porque você olha e o data center ele parece uma casa de jardineiro, ele é uma casa de jardineiro reformada. Você chega na Cinemateca, tem aquela casa do jardineiro, você não dá nada. Você entra lá dentro, parece que você atravessou um portal para outra dimensão, assim, um data center violentíssimo. E lá a gente testou essas tecnologias. Na época ainda embasado no Butter Project e no Popcorn Time, a gente pegava essas tecnologias de streaming, trouxemos inclusive um colaborador da Argentina, que era um cara que tinha trabalhado no desenvolvimento desse software, e a gente montou esse protótipo que a gente chamou de Quero Ver Cultura, que ia ser um protótipo de distribuição via torrent na época a galera chamava de Brasilflix, Libreflix, dava vários nomes, e falou, não, Quero Ver Cultura, e soltamos um aplicativozinho que você baixava e ele fazia essa coleta. E tinha uma lógica, eu me lembro de sentar na mesa com o presidente da Telebrás à época, para explicar isso, e a equipe dele, junto com esse colaborador da Argentina, a equipe dele ficasse maravilhada, que era o seguinte, dentro de uma infraestrutura compartilhada, dentro de uma infraestrutura descentralizada, diferente de uma infraestrutura centralizada, onde quando você tem muito acesso, você gera gargalo e gera um problema,
Claro. Na descentralizada é o contrário. Quando você tem muito acesso, você tem muita gente reproduzindo o seu conteúdo. Ou seja, Claro. quanto mais acesso você tem, melhor é a sua qualidade de streaming, melhor é a Porque sua a qualidade. cada acesso também ele passa a ser um redistribuidor, né? Exatamente. Em outra medida, em outra velocidade, aí tem as Claro. equações todas para medir isso, mas a lógica final é essa. Se você compartilha storage de vídeo, e aí para storage você tem a opção do IPFS, você tem a opção de outras ferramentas para fazer também compartilhamento de storage, de arquivos. Para fazer vídeo, você tem... Eu me lembro que a gente tinha um pequeno detalhe que era fazer aquela transmissão de baixa qualidade e depois aumentar para a transmissão de alta qualidade. Uhum. É uma coisa que o sistema centralizado consegue fazer e a gente não conseguiria fazer na descentralização. Você tem que sempre distribuir em alta qualidade, mas que ao mesmo tempo você tem um outro ganho, que é isso. Assim, quanto mais gente assistindo, mais... Então, se você já garante uma infraestrutura parruda, como a da Cinemateca, por exemplo, o resto a própria rede monta por si própria, né? Ela vai distribuindo e vai ganhando esse espaço. Por isso que eu falo assim, eu acho que tem, no Estado tem infraestrutura para fazer as coisas, a gente tem conexão para fazer, só falta uma articulação e, claro, uma vontade de política de colocar essa disposição. Mas, Diego, você acha que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, que é muito forte no Brasil, né? Ela não poderia criar estruturas fora do Estado também? Você não acredita? Eu acredito que sim. Não, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nesse ponto, eu sou quase que um romântico. Assim. Eu acredito muito no autofinanciamento. Eu acho que o processo de autofinanciamento, ele não só garante uma série de ações que são de interesse da sociedade, não necessariamente de interesse político da estrutura política da sociedade, né, dos aparelhos de Estado, mas ele também educa, né? Ele também tem uma função pedagógica, de ensinar para as pessoas, olha, o que a gente precisa de fato é colaborar e juntos, quando a gente colabora, a gente consegue alcançar coisas muito para além do que as estruturas políticas e sociais nos permitem fazer. Então eu acredito que sim. E claro, né, a gente tem aí no Brasil, eu acho que é até um pouco diferente de alguns outros países da América Latina, no Brasil a sociedade civil ela joga um papel central no comitê da internet, na gestão de políticas públicas, ela joga um papel central em vários momentos ali, né, da gestão do Estado. Legal. E eu acho que tem muita possibilidade, sim. A grande questão é essa: se você vai na contramão, e aí tem obviamente nuances para isso, né? Se você vai na contramão, você joga uma galera da sociedade civil na contramão do Google, da Microsoft, você precisa ter do outro lado também uma outra fatia desse mercado que consiga te equilibrar. Eu me lembro que a gente fazia muito isso na gestão do Mink. Assim, a gente tentava puxar os atores de uma forma que desse algum nível de equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que a gente comprava a briga com a Microsoft, a gente fazia amizade com a galera da Alemanha, da OpenSUSE e tal, e falei, olha, vamos trazer um player novo aqui porque a gente precisa, né, ter algum nível de equilíbrio aí dentro do mercado. Então, matem-se no mercado e nos deixem trabalhar aqui para poder organizar bem as coisas. Então, acho que tem um pouco disso, assim, também, de entender o que é essa estratégia, como construir, né, esse papel da sociedade civil no processo. Mas tem vários, né? Tem intervozes, tem comitê gestor da internet, você tem Internet Labs, enfim, tem um monte de atores importantes aí. Ou seja, nós temos que ter soluções de articulação, né? Porque que a solução tecnológica, opções tecnológicas a gente tem. O que a gente precisa, então, na verdade, é articular isso e ter soluções estratégicas para isso, né? Seja os movimentos, sejam o Estado, né? Então é uma questão de opção, né? Pô, legal, Diego. Eu agradeço aí a sua participação. A gente vai encerrando aqui mais esse Tecnopolítica e certamente a gente vai voltar a conversar sobre essas soluções e projetos que nós vamos ter que fazer subir, porque
existe sim vida inteligente fora dessas plataformas, né? E nós podemos articular tudo isso aí. Então, valeu, agradeço muito aqui, e todos que estão nos ouvindo, e todas e todos que estão nos ouvindo, até o próximo episódio do Tecnopolítica. Valeu, Diego, brigadão. Valeu, Serginho. Obrigadão. Valeu. Outro.